Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Você sabia que Deus tem falado com você? Deus tem te chamado pelo nome? Você sabia que Deus tem feito várias coisas para chamar a sua atenção ao longo dos seus dias? Deus tem insistido em você, porque Ele é um Deus que não desiste de cada um de nós. E por que Deus nos chama? Deus nos chama porque Ele tem um propósito para cada um de nós e Ele quer falar como nós devemos conduzir a nossa vida para nós realizar o propósito de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa relação pessoal com a pessoa de Jesus. Mas por que, Cris, que eu não consigo identificar a voz de Deus? Muitas vezes nós não conseguimos identificar a voz de Deus porque nós não conhecemos, e por não conhecer, não sabemos discernir se é Deus que está falando conosco ou se é a nossa humanidade, ou de repente até se é a voz do mundo. Quando a gente não conhece alguém, nós não conseguimos identificar quando essa pessoa nos chama. Se a minha filha lá no quarto me chamar, como eu conheço ela, eu sei que ela está chamando. Ou quando meu filho me chamar, eu sei que é ele que está me chamando só por causa da sua voz, porque eu conheço ele. Se chegar alguém aqui em casa, bater na porta e me chamar pelo nome, e se for uma pessoa que eu conheço, eu consigo identificar fácil. Agora, se não é uma pessoa que eu não conheço, eu não vou saber quem é. E eu estava lendo aqui o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versos 1, onde Deus chama Samuel por 3 vezes e ele não consegue identificar que é o Senhor, porque ele não, diz a palavra, que ele não conhecia ainda a Deus. E por 3 vezes ele vai até o sacerdote Eli e pergunta: foi você que me chamou? Eli diz: não, menino, volte a deitar, eu não te chamei. Mas na 3ª vez Eli pensou consigo, refletiu e pensou consigo: não, Deus deve estar chamando pelo menino. Então chamou ele e disse: se você ouvir mais uma vez essa voz, diga: eis-me aqui, Senhor. E foi o que aconteceu. Deus chamou Samuel e ele responde: fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né? E Deus falou com ele e deu a ele uma promessa: eis que vou fazer uma grande obra no qual muitos ficarão maravilhados. Quando nós ouvimos a voz de Deus no nosso dia a dia, nós veremos que Deus quer nos direcionar a fazer a sua vontade. Quer nos direcionar a viver um caminho reto, um caminho que nos leva sempre a boas conquistas. Já percebeu que muitas vezes algo nos disse para não fazer tal coisa e nós vamos lá e fazemos e depois se arrependemos e pensamos conosco: nossa, eu pensei em não fazer e acabei fazendo e hoje estou todo quebrado, estou arrependido. E muitas vezes é difícil você conseguir sair dessa situação, desse erro, por não ter dado atenção à voz de Deus. Muitas vezes nós já quebramos a cara. Quantas pessoas entraram no relacionamento errado e que lá atrás algo dizia: não entra nesse relacionamento. Quantas pessoas entrou em algum negócio e lá atrás algo dizia que não era para ter entrado nesse negócio e hoje está falido, está quebrado, está endividado, está passando por diversas coisas e você não consegue sair desse buraco. Então nós precisamos
ter intimidade com Deus, conhecer a voz de Deus para saber discernir quando é Deus que está falando conosco. E isso nós vamos conseguir no nosso dia a dia, através da nossa busca contínua, através das nossas orações, através da nossa busca a ter intimidade com esse Deus. E como identificar se é Deus que está falando comigo? Deus insiste, Deus não desiste de você, de falar com você, de chamar pelo teu nome. Isaías 43 vai dizer que o Senhor nos chama pelo nome e que Ele nos ama. Então, por nos amar, Ele insiste em chamar-nos pelo seu nome. Então, diversas vezes Deus está falando com você, querendo conduzir a sua vida, os seus negócios, os seus projetos. Deus tem chamado a sua atenção com sinais para que você perceba que você não está sozinho. Essa voz, ela ressoa no seu coração, ela insiste em você para que você dê atenção a ela e obedeça a sua voz. E a voz de Deus é uma voz que traz paz, uma voz que cura, que liberta, que transforma, que nos faz sentir amado, que nos faz muitas vezes entender que nós não estamos sozinhos. E às vezes a voz é para confortar, para exortar, para nos direcionar. Então Deus está o tempo todo trabalhando nas nossas vidas. Que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.